Hey you! Sou o professor Fernando Siqueira do IUP Inglês Criativo. Eu vou te dar uma dica aqui hoje sensacional sobre pronúncia da língua inglesa. Vamos falar aqui do som da letra A, que é o som mais difícil para o brasileiro interpretar. A gente vai ver alguns casos e entender a base principal disso. Ok? Então isso aí vai fazer toda a diferença, tanto para a pessoa que é mais iniciante, quanto para o avançado. Então essa dica de hoje é bem valiosa. Então, dê aí o seu like, compartilhe, porque vale a pena. Para que você tenha sempre vídeos bons de qualidade como esse, então é importantíssimo que você participe e compartilhe isso aí com toda a sua base de contatos. Ok? Olha só, vamos falar aqui do som curto e do som longo da letra A. Existem outras combinações também, tá? Mas a gente vai ver aqui algumas famílias, alguns sons que fazem toda a diferença no seu entendimento. Então vamos lá. Primeiramente, a gente vai trabalhar aqui com o som longo. O som longo da letra A, o som principal da letra A em inglês, é o som de A. Esse é o som, a letra A solta também, A. Ou A, quando a gente vai conversar. Mas quando você pega a letra solta, vai falar do som dela, o som dela é A. Então a gente vai ver algumas famílias do som longo, alguns sons e tal. Bom, primeira coisa. Ó, em geral, quando a palavra tiver uma consoante, uma vogal e uma consoante e depois outra vogal, ou seja, quando tiver a letra A na primeira sílaba e na outra sílaba for terminada em E, por exemplo, aqui, por exemplo, a terminação ACE, ou ACE em inglês. Quando tiver uma letra antes, né, e tiver uma vogal, consoante, vogal no final, desse jeito, com a letra A sendo a primeira vogal, ou seja, a terminação ACE vai ser sempre som de A. Então, olha só, exemplos aqui. Face, lace, race, place, trace. Então, olha só, quando tiver duas sílabas e o A estiver na primeira sílaba. Em geral é assim. Mas a gente vai ver primeiro aqui essa família do ace. Então, quando tiver essa terminação ace no final, normalmente o som é de A, ok? Som da letra A. Vamos ver outro caso. Ó, AME, também em geral vai ser aim. Então, exemplos aqui. Came, fame, game, same, frame. Então, olha só, quando tiver o AME no final, em geral, aim. Mais um caso, A com o KE. Então o som é de ache. Exemplo, cake, bake, make, lake, take. Olha só que maravilha. Então toda vez que tiver A, uma consoante e depois um E no final, em geral vai ser A, ok? E o E sempre muda no final quando tiver duas sílabas. Olha só. Mais um exemplo. ATE. Ó. Date, late, state, gate, fate. Lembre-se que ainda você tem a pronúncia escrita nos livros IUP. Nesse vídeo aqui eu não coloquei a pronúncia escrita para você entender as famílias. Mas no livro você, além de tudo isso aqui, você tem explicações mais detalhadas e tem a pronúncia escrita. Mais fácil ainda. Então, ó, date, late, state, gate, fate. Então, ATE, eight no final. Outro exemplo aqui, ALE, ó. Com ALE, o som vai ser de ale. Então, exemplo, sail, mail, tail, whale, pale. Então, muito legal. E mais um exemplo aqui, o ANE. Plane, lane, cane. E também o ADE, que também dá a mesma coisa, o som de A. A, fade, aid, né, no caso fade, made, trade, grade, shade. Então olha só, resumindo esse lance aqui. Você pegou o A, uma consoante e o E no final, vai ser sempre som de A, a letra A, e o E sempre muda. Exemplo, face, lace, race, place, trace. Com AME, came, fame, game, same, frame. Com AKE, cake, bake, make, lake, take. ATE, date, late, state, gate, fate.
ALE, sail, mail, tail, whale, pale. ANE, plane, lane, cane. ADE, fade, made, trade, grade, shade. Então, som longo da letra A quando tiver essas famílias no final da palavra. Ou seja, sempre mais de uma sílaba também, ok? A não ser que seja somente as 3 finais. Mas se tiver uma letra antes, vão ser 2 sílabas e vai ter sempre o som de EI. Agora vamos para o som curto. O som curto da letra A é entre o A e o E. O americano puxa mais para o E, naturalmente, e o britânico puxa mais para o A. Mas o som é entre os dois, tá? Então, aí já é quando tiver uma consoante, uma vogal consoante. Ou seja, uma palavra de uma sílaba só. Não tem o E no final para virar 2 sílabas. Então, sempre que tiver uma sílaba só, que o A estiver no meio de 2 consoantes, o som é de A ou E. Entre o A e o E. Então, exemplo aqui. Vou falar o som entre cap, map, trap, rap, tap. Então, o americano, naturalmente, puxa um pouquinho mais pro E. Cap, map, trap, rap, tap. Já o britânico puxa mais pro A. Cap, map, trap, rap, tap. Ok? Então, entre os dois. Letra AP no final, ó. CAP, MAP e assim por diante. Agora com AG, mas também mesmo sistema. Uma consoante, o A no meio e uma vogal e uma outra consoante no final. Então, exemplo, ó. Bag, flag, rag, tag, snag. Aqui são 2 consoantes, mas o efeito é o mesmo porque é uma vogal, uma sílaba só. Então, ó, bag, entre o A e o E, bag. Americano, bag, britânico, bag. Ok? Entre o A e o E, bag. Agora com o AD, HAD, DAD, ó. Deixa eu puxar pra cá. Ó, had, dad, glad, sad, mad. Então, olha que maravilha. Pegou 3 letras, ou 4, mas consoante, vogal, consoante no final, com o A no meio e uma sílaba só. Não tenha dúvida, som do A curto. Com o AB agora. Cab, lab, tab, crab, dab. Agora eu falei mais americanizado, ok? Mais britânico. Cab, lab, tab, crab, dab. Ok? Entre os dois, que é o que eu procuro fazer no curso, sempre para você falar com pessoas do mundo todo. Cab, lab, tab, crab, dab. Então, tanto faz você falar com o britânico quanto o americano, ambos vão ficar extremamente satisfeitos, ok? Ó, agora com o AT. Cat, bat, sat, rat, that. Mais americano, agora mais britânico. Cat, bat, sat, rat, that. Agora o conjunto das duas coisas, que é o ideal. Cat, bat, sat, rat, that. Ok? Entre o A e o E. E aqui com o AM. Geralmente parece um pouquinho mais pro N, né? Mas é entre o A e o E. Mesma coisa. Ham, jam, ram, swam, yam. Ó, mesma coisa sempre. O americano puxa mais pro A, pro E, e o britânico puxa mais pro E. E para finalizar aqui, o AN também, sempre, observe que sempre tem uma consoante antes do A e uma consoante depois do A. E é uma sílaba só. Então aqui para finalizar, ó. Can, man, ran, pan, tan. Então observe que todos são uma família, ó. O AP, o AG, o AD, o AB, o AT, o AM e o AN. Existem outras combinações, outros sons também da letra A, junto com outras combinações. Mas o principal é sempre o som longo e o som curto. Se você souber bem esses 2 sons, raramente vai ter uma palavra que vai sair disso aqui, tá? Ok? O som de E e o som de E, entre o A e o E. Então isso aí é uma dica que dá uma base geral. Tanto faz você ser avançado, você ser iniciante, mas facilita muito a sua vida. Você vai ver uma palavra, se ela tiver 2 sílabas e o A tiver antes, tiver uma consoante depois do A e uma outra vogal, normalmente o som vai ser de E. Se tiver somente o A e outra consoante no final e uma consoante antes, o som é de E, entre o A e o E. Ok? É isso aí. Esse é o IUP Inglês Criativo. Então, compartilhe, dê aí o seu like para que você possa ter vídeos excelentes todas as semanas.
Não se esqueça, o IUP é o melhor método para aprender inglês. Você tem aí pronúncia escrita, explicações que você entende e aprende, música e muito mais, ok? É o melhor método e feito para você aprender na sua casa. É isso aí. Grande abraço, professor Fernando Siqueira. Valeu!